E quando a mãe precisa sair e deixar o bebê que ela amamenta com alguém? Como que faz? Como que o bebê come? O que a gente precisa fazer? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lari, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar como é que foi minha experiência na primeira vez que eu precisei sair e ficar algumas horas longe da minha bebê. Por conta disso eu tive que fazer um monte de coisa, tive que fazer algumas pesquisas para conseguir alimentar ela nesse período que eu não ia estar em casa, né? Então, se você tem essa curiosidade, continua aqui no vídeo até o final, eu vou contar tudo pra vocês como é que foi. A gente que é mãe sabe o quanto é difícil ficar longe dos nossos pequenininhos, né? A gente tem o bebê e aí nos primeiros meses a gente sempre fica muito grudado com eles, até por conta da amamentação, de toda a necessidade que o bebê tem da mãe. E eventualmente a gente precisa sair. Eu aqui no caso, eu não tô trabalhando fora, eu e meu marido a gente decidiu que esse ano eu ficaria com a Alissa, né, ela nasceu em fevereiro, eu vou ficar até o final do ano aqui com ela e voltar a trabalhar no ano que vem apenas. Mas eu tive um compromisso que eu precisava ficar longe por algum tempo, eu ia sair de casa umas 7 horas da manhã e voltar só 2 ou 3 horas da tarde. E aí ela ia precisar se alimentar de alguma forma e por conta disso eu tive essa experiência de tirar leite, testar mamadeira com ela e etc. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês tudo, né, como foi toda essa experiência e o que eu precisei fazer. Eu acho que esse vídeo pode ajudar muito as mamães que estão voltando a trabalhar. Ou mesmo se você tem uma necessidade como a minha, né, de sair um pouquinho de casa por algum tempo maior do que o tempo que o seu bebê mama ali, né? Então você vai ter que dar alimentação para o bebê de algum outro jeito. Então eu vou contar tudo pra vocês, as dificuldades e como eu resolvi todas as situações. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Se você já gostou desse tema, deixa o seu like pra mim e também se inscreve aqui no canal pra ver todos os outros vídeos que eu vou postar. Então, primeira coisa, você vai precisar tirar leite. Você vai precisar armazenar esse leite de alguma forma. E a terceira coisa é que você vai precisar dar esse leite para o seu bebê de alguma forma. Então, bom, quando eu tinha certeza que eu ia precisar ficar esse período fora, eu comecei a pensar em como eu ia tirar leite e quanto tempo antes eu ia tirar leite. Eu comecei a fazer isso uma semana antes, para que até minha produção de leite ficasse um pouco maior, para eu conseguir tirar com um pouco mais de facilidade. Porque o leite, ele não pode ser armazenado por muito tempo, vou falar disso na parte da armazenagem. E aí eu comecei a tirar o leite, né, uma semana antes do dia, um pouco mais, né, uma semana e alguns dias antes do dia que eu ia precisar sair. Como que eu tirei leite? Aqui em casa, a única bombinha que eu tinha era essa aqui, ó. Eu já mostrei ela pra vocês no vídeo de amamentação e também no vídeo do Shopee, algum vídeo do Shopee que eu comprei lá. Eu comprei pelo Shopee e é a bombinha que eu utilizei para tirar o leite e armazenar. Se a sua produção de leite é um pouco maior, você consegue tirar tranquilamente com essa bombinha. Agora, se você não tem muito leite, é um pouco mais difícil, vai ficar um pouco mais difícil tirar com essa e aquelas que você fica apertando assim, talvez facilite um pouquinho na hora de tirar o leite. Como que eu fazia isso? 2 momentos são mais fáceis para mim tirar leite. No caso, quando eu tô amamentando ela, porque geralmente quando eu começo a amamentar ela, o outro peito começa a produzir leite. E aí eu colocava ela para amamentar de um lado e colocava a bombinha no outro peito, porque aí ele ia já recolhendo o leite que ia saindo assim meio que automaticamente. Não é não conseguia colher muito leite, mas um pouquinho suficiente para eu conseguir guardar um pouquinho. E o outro momento onde eu conseguia, assim, os períodos que eu conseguia mais, era de manhã, porque como ela dorme por um período maior, de manhã geralmente os meus 2 peitos estavam bem cheios de leite. Então eu dava mamar para ela em um e o outro eu conseguia tirar. E aí ia ter um tempo ainda bem suficiente para encher de novo para ela mamar, né? Então, esses 2 horários para mim eram sempre os melhores e eu justamente comecei a tirar antes para ver se eu ia conseguir tirar o suficiente para deixar para ela aqui. É importante esterilizar bem o objeto, né, o utensílio que você vai usar para tirar o leite, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da esterilização antes de eu falar das mamadeiras. Eu não conseguia tirar um volume muito grande assim de uma vez.
Tinha vezes que eu conseguia tirar 20 ml, outras vezes eu conseguia tirar um pouco mais, 60 ml. Mas não tem problema você misturar o leite para armazenar. Mas tem uma questãozinha que eu vou explicar para vocês. Mas eu ia tirando aos pouquinhos mesmo. Por isso que é importante, assim, você se organizar e começar a tirar o leite um pouquinho antes. Até para você se acostumar também. Porque é uma questão meio que de se acostumar, sabe, a fazer isso. E aí, como que você armazena o leite, né? Como que a gente deve armazenar o leite? Pelas pesquisas que eu fiz, o importante para você congelar o leite, que foi o caso que eu fiz, eu congelei o leite materno, você deve fazer isso num pote de vidro com tampa de plástico. Então não adianta você pegar aquele pote, sei lá, de palmito, sabe? Que tem aquela tampa de metal. Não pode. Tem que ser tampa de plástico. Por conta disso, eu comprei alguns potinhos, porque eles também vão ser bem úteis para eu guardar papinha para ela. Então não foi uma coisa que eu comprei para uma vez só. Mas eu comprei esses potinhos no shopping, mostrei para vocês também, vou deixar o vídeo aqui em cima, se vocês tiverem curiosidade. Cada potinho foi uns 5 reais, eu acho, mas como eu vou usar mais vezes, eu acho que valeu a pena. E ele é de vidro com a tampinha de plástico, tá vendo, ó? Então, ele tem uma tampinha de plástico e o potinho todo de vidro. Esse aqui, ele cabe 200 ml. Ele tem até um espacinho para você anotar aqui quando que você coletou, mas é muito pequenininho, eu acho que é bem difícil de anotar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu armazenei o leite aqui. Segundo o que eu pesquisei, você pode armazenar o leite na geladeira por algumas horas, se eu não me engano, até 6 horas. E no freezer, se você congelar, você pode armazenar por até 15 dias. Como eu estava tirando uma semana antes, estava tudo bem, né? Ia ficar dentro do tempo que você pode estar com esse leite armazenado. Passou de 15 dias que esse leite está armazenado no freezer, congelado, ele não serve mais para você dar para o seu bebê. Não é o ideal, tá bom? Então, sempre se programem aí para esse período de tempo. E claro, né, sempre tentar deixar uma quantidade de leite assim mais fresquinho possível para o seu bebê. Pode misturar, por exemplo, eu consegui tirar de manhã 40 ml, aí eu fui lá e coloquei 40 ml aqui. Coloquei no freezer, eu não vou deixar na geladeira, coloquei no freezer. Aí mais tarde eu consegui tirar mais 20 ml, aí eu completo aqui com 20 ml e assim por diante. A questão é que o tempo de duração desse leite no freezer vai contar da primeira coleta. A partir desse dia, 15 dias é o que vale. Então não tem problema misturar, mas tem essa questãozinha. Eu levava mais ou menos 1 dia e meio para encher um potinho desse. E eu não sabia quanto a Alissa mamava, porque ela sempre mamou no peito, eu nunca tinha oferecido mamadeira. Então eu falei, nossa, eu vou guardar assim, o máximo que eu conseguir, porque eu não quero que ela passe fome, né? Mas aí eu consegui guardar 4 potinhos com 150 ml, mais ou menos, cada um. Assim, na verdade, acabou usando só um potinho, porque eu também consegui tirar leite no dia antes de sair. Então, consegui deixar uma quantidade boa para ela, bem fresquinha na geladeira. E aí, depois, o meu marido só descongelou um potinho desse, que foi o suficiente para ela mamar, ainda sobrou. E aí, os outros, como eu não precisei usar nos dias seguintes, eu acabei jogando fora, infelizmente. Se eu pudesse dar para alguém, né, eu até daria, porque dá dó de jogar o leite fora. Mas deu tudo certo. E é sempre melhor, né, deixar para mais do que para faltar. Porque o meu grande medo era deixar ela passar fome, sabe? Ela ficava, não pode, de jeito nenhum. Esse potinho também tinha que ser esterilizado, isso é importante. No caso, eu testei, dava para esterilizar tanto assim numa panela com água fervendo, quanto no micro-ondas. Eu vou explicar para vocês como eu esterilizo as coisas no micro-ondas. Mas aí você pode fazer a escolha que você achar melhor, né, para esterilizar, o jeito que você achar mais fácil. Quando eu for falar das mamadeiras, eu falo da esterilização direitinho. Ok, então sobre o armazenamento é basicamente isso. E aí, para dar o leite pro neném, né? Como que se faz? Tem algumas técnicas. Tem uma garrafa que ela tem uma espécie de uma colherzinha que você vai apertando e o alimento vai saindo assim na colherzinha pro bebê comer ou mamar, ou beber, né? Enfim. Eu não tenho ele, eu achei desnecessário comprar só para essa ocasião. E eu já tinha uma chuquinha e uma mamadeira, vou mostrar elas duas para vocês. E você pode também tentar dar de colherzinha, né? O leite de colherzinha, assim. Mas é possível. Mas a gente conseguiu fazer com a mamadeira e pra gente foi o suficiente. Porém, foi um pouco difícil no começo. Então, o que eu aconselho?
a pegar uns dias antes para começar a treinar o bebê para ele pegar a mamadeira. A Alice, ela estava acostumada só com o peito. Ela nunca tinha pego mamadeira. E nem chupeta ela não pega. Então, eu fiquei um pouco preocupada, né? Eu falei, será que ela vai pegar? E se ela não quiser, né? Como é que vai fazer? Mas assim, a gente conseguiu fazer ela aprender a mamadeira, mas foi um pouco difícil. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês do que ajudou a gente ou não. Bom, primeiro, eu tinha dois tipos de mamadeiras aqui que a gente tinha em casa. Eu tinha essa chuquinha, que é essa mamadeirinha pequenininha, né? Ela tem espaço para uns 60 ml no máximo. E eu também tenho essa mamadeira da Mam, essa aqui. E ela tem um espaço para um pouquinho mais, ela vai até 130 ml. Tá vendo? Ela é maiorzinha, ó. Então, eu tinha esses dois, e os dois tinham bicos diferentes, ó. A chuquinha tem esse bico mais comum, né, mais padrão. Já a mamadeira tem esse bico que eles chamam de pétala, eu acho. Que ele é meio achatadinho, ó. Tá vendo? Ele tem um lado mais gordinho e um lado mais achatado. Só que assim, aqui no tamanho, ele parece um pouco mais o peito. Então, eu achei que ela ia pegar a mamadeira com mais facilidade. Mas na prática, ela acabou pegando primeiro a chuquinha e depois que a gente conseguiu introduzir a mamadeira. Aí, funcionou e deu certo. Mas vamos lá, então eu comecei com a mamadeira, eu tirei leite fresquinho assim na hora, um pouquinho. E coloquei um pouquinho na mamadeira pra testar, pra ver se ela ia conseguir mamar na mamadeira, né? Aí eu colocava o leite na mamadeira, eu tinha acabado de tirar do peito, eu coloquei na mamadeira e dava pra ela. Dava ânsia, ela jogava o bico pra fora, não queria pegar de jeito nenhum. E isso assim, na hora que ela tava com fome, na hora que ela queria comer. Aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, né? Eu falei, meu Deus, a gente tá tentando e não tá dando certo. Aí eu assisti alguns vídeos na internet também, procurei aqui no YouTube algumas dicas. E em alguns vídeos eu achei algumas informações. Primeiro, o que você pode fazer? Você pode tentar trocar o tipo de bico. Então, eu fui e tentei dar com a chuquinha. Nas primeiras tentativas também não funcionou. Outra coisa que você pode tentar fazer é oferecer quando o bebê não tá com muita fome, porque aí, eventualmente, né, o bebê vai estar um pouco mais calmo para tentar aprender a mamadeira direitinho. Outra dica que eu não tentei, mas que dizem que pode ajudar, é tentar dar água em vez do leite na mamadeira para o bebê só aprender o esquema da sucção e depois colocar o leite, porque ele já vai saber puxar na mamadeira. Outra dica é tentar temperaturas diferentes. Tem bebês que aceitam leite praticamente frio, né, a temperatura ambiente. Tem bebês que vão querer o leite um pouco mais quentinho. E esse acho que foi o meu grande erro no início. Como eu tava tirando o leite na hora, colocando na mamadeira e dando pra ela, eu acho que o leite tava com uma temperatura assim mais fria já. Quando eu comecei a esquentar o leite, aí deu certo. Então eu coloquei o leite no micro-ondas, assim, pra esquentar um pouquinho. O suficiente pra ficar morno, né? Mas nada quente, gente. Pelo amor de Deus, a boquinha do bebê é sempre muito sensível. Então a gente não pode dar algo muito quente pro bebê. Então, só pra deixar assim um pouquinho morninho, e aí eu dei pra ela. E aí nessas vezes, né, a gente foi tentando e aí deu certo. Mas tem que ter muita tentativa e muita paciência, gente. Se você começar a ficar nervosa, não dá certo. Ah, outra dica também é outra pessoa tentar dar a mamadeira em vez da mãe. Porque a mãe tem o peito ali, o neném sente o cheiro, sabe? E isso pode atrapalhar um pouco. Então, outra pessoa dar a mamadeira, às vezes funciona um pouco melhor. A gente tentou com meu marido também, mas no final eu acabei conseguindo dar, e aí ele também conseguiu depois que a gente treinou. Então, eu comecei a treinar isso na quinta-feira, e eu ia precisar ficar longe no domingo. Então, tentem começar antes, porque é importante. Porque, gente, se o bebê não pegar, você vai fazer o quê? Você tem que ensinar o bebê a fazer isso. Ele nunca fez isso, né? Então, a gente tem que dar o tempo do bebê conseguir entender e fazer isso. Na questão da esterilização. Essa mamadeira aqui, a Mam, ela já vem até com um papelzinho que ensina a fazer a esterilização dela no micro-ondas. Que eu acho muito mais rápida e muito mais prática.
Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela desmonta todinha, né? Aqui. E essa parte aqui também desmonta. Primeiro, aqui você vai colocar um pouquinho de água aqui dentro, assim. E aí, a gente coloca o bico. Coloca esse aqui. Aí, você pode rosquear ou não, aí da sua preferência. Eu preferia dar uma leve rosqueada, assim, só pra ele meio que grudar aqui embaixo, sabe? Mas não apertar tudo, mas eu deixava meio rosqueadinho, levemente. E esse vai aqui em cima, a tampinha assim. Então, o bico fica lá dentro da mamadeira e a mamadeira ficava assim, com um pouquinho de água aqui embaixo. E aí, você coloca no micro-ondas por 3 minutos na potência máxima. Isso fazia com que a água que estava aqui embaixo evaporasse e passasse por toda a mamadeira, esterilizando ela por completo. É claro, gente, que eu tô falando só da parte da esterilização aqui, mas a gente já limpou, já lavou direitinho tudo, tá? Primeiro você lava com água e sabão direitinho, e aí depois faz a esterilização. Então, é assim que montava a mamadeirinha para fazer a esterilização dela desse jeito. Aí, essa aqui, como não tem essa partezinha, né, de desmontar, eu fazia o seguinte, eu colocava o bico virado para dentro, aqui um pouquinho de água, e a tampinha aqui em cima, assim, meio que equilibrada aqui. Porque aí o vapor também conseguia passar por toda essa região e esterilizar a mamadeirinha por completo. Daria também para colocar assim, sabe? Dá para fazer assim também. Dá para esterilizar desse jeito. Não trava, tá? Por conta do vapor, pode dar algum problema. O ideal é não travar, mas deixar levemente rosqueadinho, né? Como eu falei, não tem problema. E aí, quanto mais coisas você colocar dentro do micro-ondas, você tem que ir acrescentando mais ou menos 1 minuto para cada coisa. Então, quando eu colocava essas duas juntas, eu colocava lá para esterilizar por 4 minutos. E aí, quando eu colocava com essa, por 5 minutos. Esse aqui, eu colocava um pouquinho de água aqui dentro e deixava a tampinha assim também. E colocava também no micro-ondas. Esse aqui eu costumava fazer ele sozinho, porque a tampinha costumava vazar assim, pular, por conta do vapor, que nem eu falei pra vocês. Então, o ideal é deixar um espacinho assim pro vapor poder circular. E esse aqui eu também colocava um pouquinho de água aqui dentro e deixava lá. Se sobrar água, não tem problema, você pode jogar fora e deixar secar naturalmente. Não pode passar pano depois, tem que deixar secar no ar, porque como a água tá quente, ela evapora muito rápido também. Não é o ideal passar um pano, mesmo que ele esteja limpo, ele vai acabar trazendo algumas bactérias e o utensílio ele não vai ficar mais esterilizado de verdade. Então, tomem cuidado com isso. Sempre deixem assim, em cima de um pano limpo, mas esperar secar naturalmente. Depois de seco, você pode deixar fechado e a esterilização dura por volta de 24 horas. Então, se você tiver, né, por exemplo, uma tampinha, se estiver esterilizada também, tampou, beleza, ele vai ficar esterilizado por 24 horas para quando eu precisar usar. Como eu tirava leite de manhã e às vezes até de madrugada, eu costumava fazer isso à noite, deixava tudo lá esterilizadinho, bonitinho, para eu já utilizar. No dia que eu fui para esse compromisso que eu tive, o que eu fiz? Eu, logo cedo de manhã, né, quando ela mamou, e aí eu já tirei leite, eu consegui tirar bastante nesse dia, assim, meu peito tava bem cheio, eu consegui tirar bastante, graças a Deus. E já deixei direto na mamadeirinha dela. Tava tudo esterilizado, deixei na mamadeira e deixei na geladeira. Então, assim, o primeiro mamar dela, quando ela acordou e meu marido deu, já foi desse leite que tava bem fresquinho. E aí, depois, um outro mamar que ele deu, que foi do leite que tava congelado. Aí eu orientei ele pra fazer descongelar o leite com água, banho-maria, né? Não no micro-ondas, mas no banho-maria, que é um pouco melhor. E homogeneizar bem o leite antes de colocar na mamadeira. Se você simplesmente descongelar e não misturar bem o leite, ele vai pegar mais a parte só mais aquosa ou só mais com gordura. Então, o ideal é misturar bem, homogeneizar direitinho e aí sim colocar na mamadeirinha. E, bom, gente, eu acho que foi isso, assim, o principal do que eu fiz para esse dia. Deu tudo certo, apesar de eu ter ficado muito apreensiva. E se precisar, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu prefiro dar o meu leite do que uma fórmula, por exemplo, né? Mas eu sei que tem mães que precisam da fórmula e tudo bem. Mas se você tiver que sair e conseguir fazer isso, de tirar o seu próprio leite, é muito mais saudável para o bebê.
E tendo esse cuidado com a esterilização e com os utensílios direitinho, eu tenho certeza que seu bebê vai conseguir também pegar a mamadeira ou o utensílio que você escolher para dar o mamar para ele e vai dar tudo certo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida a esse respeito, coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!